Isso. Isso. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Você pode colocar sobre os seus pés, para nós estarmos orando ao Senhor, agradecendo por mais uma terça-feira, por tudo que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Senhor, nós te damos graça, Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, as inquietações do nosso coração, os nossos pecados, daquilo que não tem agradado ao Senhor. Purifica-nos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos louvar ao Senhor nessa noite. E o nosso louvor venha romper aos céus, ó Pai, como incenso agradável a Ti. Ó Deus, recebe a nossa adoração nessa noite. Fala com cada um dos Teus filhos que aqui já estão, os que hão de chegar, Pai. Usa o Teu servo com poder e graça. Usa a Tua serva ali com as crianças. Que nós não venhamos sair daqui, Pai, da mesma forma que nós entramos, mas nós venhamos ser renovados, fortalecidos e cheios da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, visita, Pai, ministra a cura, o milagre, a restauração, por completo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, vamos engrandecer a Ele. Só o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Aleluia. Te procura, Deus, silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Te queremos mais e mais, Senhor. Senhor, te quero ouvir Tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, ó Deus. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Nós te queremos mais e mais. Nós queremos mais da Sua presença. Prosseguir e conhecer a Ti, Senhor, a Sua vontade, o Seu querer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar.
mais e mais eu te quero, Senhor. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Cada dia mais e mais nós te desejamos. Nos ensina a cada dia a prosseguir em conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, conhecer o teu querer, Pai. O melhor do Senhor para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Agradeça a Ele nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça ao Senhor E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Tu és, ó Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Nós nos prostramos a Ti, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
Deus eterno, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Digno Tu és, Senhor. Aleluia. Tu és adorado, Senhor. Oh, Espírito Santo, interceda por nós, naquilo que nós não sabemos pedir, naquilo que nós não conseguimos falar, Pai. Oh, Senhor, Tu conheces. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Espírito Santo, ore por mim. Pensa para Ele. Leve pra dentro daquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ouve o clamor da sua igreja, Senhor. Ouve o grito de socorro dos teus filhos, que cada um tem colocado diante de Ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Creio que todas as coisas que nós passamos, elas cooperam para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia. Senhor, tem cuidado de Ti. Em cada detalhe, em cada situação, em cada circunstância. O Senhor tem cuidado da sua casa. O Senhor tem cuidado da sua família. Aleluia. Continue a crer. Continue a confiar naquilo que o Senhor há de completar na sua vida, em nome de Jesus.
quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, Ele está cuidando. Eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, aleluia. Eu cuido de ti, eu cuido. Ele está cuidando de ti. Ainda que tudo pareça estar do mesmo jeito, mas o Senhor está cuidando. Coloque um sorriso no seu rosto. Não permita que a tristeza, que a ansiedade venha fazer parte continuamente da sua vida. Não. Coloque um sorriso no seu rosto e creia que grandes coisas o Senhor há de fazer. Grandes coisas o Senhor há de fazer sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Em ti. Oh, Senhor, eu creio em ti. Nós cremos em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Chamar as crianças aqui até os seus 10 anos. Crianças. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos estar orando pelas nossas
Em nome de Jesus, que Deus abençoe os pequeninos. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, nós queremos nesta noite bendizer, adorar, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Glorificamos ao Senhor pela vida de cada uma dessas crianças. Pedimos que o Senhor abençoe o culto infantil, usando a tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração das crianças nesta noite. Ministra, ó Deus, ensina de uma maneira grandiosa e poderosa, na tua presença, para que em tudo, ó Deus, o teu poder e graça venha a ser derramado na vida dos pequeninos. Abençoe em nome de Jesus. Nós oramos, bendizemos, louvamos e agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Amém? As crianças podem ir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Que Deus possa falar conosco nesta noite, possa ministrar em nossos corações, né? Que nós possamos receber uma nova porção daquilo que o Espírito Santo tem para falar comigo, com você, nesta terça-feira da conquista, que nós estamos aqui, né? Mais uma, né? Para adorarmos a Deus neste ano. Quero te convidar a prestar bastante atenção nos minutos que nós temos para ouvir a palavra de Deus nesta noite, que nós possamos receber a porção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, todos que aqui estão, você que está aí na sua casa, através da live, do computador, do celular, que em tudo nós possamos aqui receber a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler o verso 8. Quem puder ficar de pé, faça isso comigo. Ou se você estiver com a tua Bíblia, leia nela. Caso não, leia aqui no painel. Você na sua casa também, na live, leia conosco. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, o verso de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos ler mais uma vez, igreja? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos ler o 9 aqui. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? O 10 também, vamos ler. E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém, igreja? Até aqui está bom para aquilo que Deus quer falar nesta noite. Pai, eu quero louvar mais uma vez pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, de poder falar a tua palavra. Aqui se encontram homens e mulheres
vidas, jovens, tanto aqui presencialmente, como através ali dessa live, através do celular, do computador, espalhado pelo Brasil e talvez até no mundo, ó Pai. E nós agradecemos, porque vidas estão ouvindo a Tua palavra. E pedimos, ó Deus, que não venha ser um momento em vão, que não venha ser um momento, ó Deus, que aqui estamos sem objetividade, mas que verdadeiramente a palavra que será pregada venha ser, Senhor Jesus, um momento, ó Deus, de conversão, de transformação, de renovação, de salvar vidas, ó Pai, que possamos receber uma porção da Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento, igreja. Gênesis, início de todas as coisas. Quando nós pegamos o livro de Gênesis, nós vamos ver que há uma colocação de autoria de uma provável escrita, né, de Moisés, de um modo de revelação. Logicamente, ele não se encontrava ainda em vida nesta época, porém, entendemos em autoria ele no sentido de Pentateuco, no sentido dos 5 primeiros livros da Bíblia, que traz a ideia de a lei mosaica, conhecido como Pentateuco, que traz a ideia de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio sendo um resumo, um significado de repetições das leis. Logo então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, que significa então início, princípio, nós vamos ver que Deus se dá início a todas as coisas. E quando nós olhamos para os seus primeiros momentos do livro, nós vamos observar que no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia declara que no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendemos nessa criação que Deus, Ele dá um pontapé inicial em todas as coisas. Ele dá um direcionamento para aquilo ao qual entendemos uma necessidade, de não que Deus precisa de nós, mas Ele se faz em relacionar com nós, com o ser humano. Porém, pegamos o verso 2 e ele declara que a terra era sem forma e vazia. O escritor de Gênesis, o verso 2 vai dizer: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observamos que desde o início, a Bíblia demonstra que Deus, ele passeava sobre a terra. Mas quando nós olhamos para o livro, por exemplo, de Isaías, no capítulo 45, no verso 18, o livro do profeta Isaías, vai dizer algo que nos chama muita atenção, porque no capítulo 45, no verso 18 do profeta Isaías, vai declarar que Deus criou a terra, Deus a formou, a criou, e não a criou vazia. Logo então, aparentemente, nós trazemos uma ideia de uma forma de pensamento de que talvez houve uma contradição entre o escritor de Gênesis, como também o escritor, sendo Isaías, do profeta, o livro de Isaías. Mas observamos, igreja, quando nós vamos estudar sobre todo o tempo da palavra, todo o tempo bíblico, nós percebemos que com estudos declara que a terra, ela existe milhões de anos, talvez bilhões de anos. Por quê? E compreendemos o quê? Que realmente podemos definir a terra como uma criação antiga, passada,
E logo então Deus, ele se transforma, ele traz uma situação de tornar-se, de poder a terra entrar em um novo sentido, em uma nova situação, porque se era do verso 2 do capítulo 1 de Gênesis, quando declara, e a terra era, esse princípio vem do original da palavra bora, que tem como significado principal que é tornou-se. Logo então, quando a Bíblia declara no capítulo 45 de Isaías, no verso 18, que Deus formou a terra, mas não a formou vazia. E quando nós lemos do verso 2 de Gênesis capítulo 1, quando declara que Deus formou e a terra era sem forma e vazia, não há contradição, porque a lógica aqui é que quando Deus ele cria de acordo o profeta Isaías declara, ele não a cria vazia. Logo ali podemos entender muitas criações que houve até mesmo antes da criação do homem. Me recordo quando Deus ele se relaciona com Jó, e quando ele vira para Jó e declara sobre alguns animais ao qual ele criou, cujo um deles se dá o nome na nossa tradução de Beomonte. E quando Deus declara e fala assim: onde você estava, Jó? Onde estava o ser humano quando eu criei este animal? Quem é você para me confrontar? No momento em que Deus mostra para Jó quem ele era perto da grandeza do Criador daquele animal. E quando Deus ele coloca algumas características, ele começa a dizer: você já viu os ossos deste animal? É como bronze. Você já viu a cauda deste animal, o tamanho que se encontra? E se ele colocar a sua boca sobre um lago, ele engole por completo, demonstrando a grandeza animal. E entendemos que quando pegamos então a partir do verso 2 de Gênesis, nós não mais encontramos animais com essas características. Então percebemos o que? Criações antepassadas. Entendemos que entre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de Gênesis se passa milhões ou talvez até bilhões de anos. Não podemos afirmar, mas uma coisa é certa: a Bíblia não está em contradição, porque no verso 2 de Gênesis a palavra era, ela no original traz a ideia de tornou-se. Logo então Deus ele torna todas as coisas de novo. Percebemos, igreja, que Deus ele é expert em fazer isso. Na verdade, a vida do ser humano ela é baseada em 3 situações: queda, juízo e graça. A nossa vida ela se baseia desta forma com Deus. Caímos hoje, tivemos a queda. A queda ela automaticamente traz juízo. Aquilo que eu sempre declaro: nem sempre as nossas tribulações são por causa de um pecado que nós cometemos, mas os pecados que nós cometemos sempre nos trará tribulações. Pastor Sherro, uma frase ao qual veio em meu coração para entendermos que as nossas tribulações que enfrentamos diariamente, nem sempre, igreja, se dará por questão de problemas, de erros, de cometer delitos ou pecados. Mas sempre que nós cometemos falhas, pecados, erros, adversidades que nós plantamos, isso trará em nós tribulações, igreja, é fato, porque são plantações, são quedas. Então nós vivemos queda, juízo, é automático a minha queda gerar sobre mim um juízo, gerar sobre mim uma consequência do meu pecado. Logo então eu também recebo a graça de Deus, igreja, a graça que é inabalável,
Da mesma maneira que eu peco, que eu tenho juízo, Deus, Ele entra com misericórdia e graça. Ele me toma pela mão e diz: não temas que eu te ajudo. Ou seja, o mesmo Deus que, mesmo não arrancando de nós aquele juízo pelo fato da nossa queda, Ele jamais nos deixará passar sozinho, igreja. Ou seja, a provação que Ele nos aberta a passar, que Ele nos permite passar, jamais será sem a provisão que Ele também pode nos dar, em nome de Jesus. Na provação Ele nos provê. Sabe aquele pai, aquela mãe que o filho desobedeceu, e aí vem o juízo, mas o pai e a mãe jamais deixará de estar presente e provendo o que for necessário, mas sem tirar o seu filho da correção. Assim é Deus. Vemos queda, juízo e graça desde o início. Vemos queda, juízo e graça quando o homem cai pela primeira vez. Queda, como foi? Desobediência. Juízo, o que aconteceu? Expulsou do jardim, perdeu aquilo que era eterno, o relacionamento. Graça, sairá da barriga da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, Jesus. Mais à frente temos de novo, no mesmo Gênesis, quando chegamos na arca, a Bíblia declara que houve uma queda, né? Qual foi a queda ali naquele momento? A corrupção, a perdição. O povo estava totalmente perdido em desejos, em amores, em sentidos de si próprios, em paixões de si próprios, em desejos, em concupiscências, pecados. E aí o que acontece? Qual é a queda? Isso aí, qual é o juízo? O dilúvio vem, destrói tudo, todas as coisas são ali aniquiladas. Mas onde que está a graça? A arca, igreja. Quando Deus ele traz salvação para aquele que achou graça aos olhos dele, que foi Noé e os seus derivados, mas Noé que é a ênfase do negócio. Ou seja, então, em tudo na nossa vida nós vemos a queda, o juízo e a graça. Às vezes passamos isso em um dia só. No nosso local de trabalho, às vezes a gente experimenta a queda, o juízo e a graça. Dentro da nossa casa, na nossa família, nós experimentamos a queda, juízo e a graça. No nosso ministério, às vezes nós percebemos a queda, juízo e a graça. Nos nossos sonhos e projetos, às vezes nós vivemos a queda, juízo e a graça. Porque Deus ele está sempre pronto para nos agraciar. Indiferente dos nossos erros, dos nossos problemas, Ele está sempre pronto para nos agraciar. E neste princípio o que acontece? Olha só uma coisa, tudo inicia no verso 3. As primeiras palavras de objetividade, as primeiras palavras de poder afirmar, afirmativa de Deus. No verso 3 ele declara: e disse Deus. Deus ele começa a trazer palavras de afirmação desde o início. Logo após criar milhões, bilhões, logo após tornar novamente essa terra, Ele agora começa a fazer algo que iria se encaixar a sua melhor criação. Porque no verso 3 ele diz: disse Deus, haja luz. E Deus ele então separa o maior e o menor, luminares. No verso de número 6, mais uma vez ele afirma: disse Deus, haja expansão entre as águas, ou seja, faz separação. E essas águas então se chama céu e logo então mar. Deus ele faz mais uma separação. Ele disse, ele está dizendo:
né? E aí quando nós pegamos novamente o verso 9, disse Deus, ajunte-se, e agora ele pega a terra seca e ele se transforma, e faz agora os locais marinhos, e consequentemente ali teria vida, porque sobre a água há vida. Deus ele continua dizendo. Quando pegamos também o verso 11, disse Deus, produz a terra erva verde, produz, ou seja, Deus ele começa a produzir tudo aquilo que seria frutífero. Logo então percebemos que o homem, ele foi feito de modo original, para exatamente comer o fruto, a erva, era o alvo de Deus, porque logo então não teria sacrifício. A ideia original, a ideia inicial do ser humano era essa. Mas ele continua dizendo, quando chega aqui disse no verso 14, ele mais uma vez ele declara a criação, né, dos luminares, dividindo o momento mais escuro, a escuridão, trazendo também a divisão daquilo que seria o que seria a lua, o que seria o sol. No início, no primeiro disse, ele traz a luz sobre as trevas, mas agora ele demonstra que haveria um momento em que seria trevas em uma certa situação, mas haveria um momento que o dia iria raiar, e Apocalipse ainda declara isso sobre Jesus, quando diz que a Nova Jerusalém não haveria sol, mas também não haveria escuridão, porque Jesus seria a luz daquele lugar. Ou seja, então a gente vê uma coisa já respondendo a outra. No verso 20 ele diz também, produz as águas, os répteis. Ele começa agora a trabalhar todas as coisas que iria viver ali sobre o mar. No verso 23 ele cria a baleia, ele cria os animais de grandes porte ali, que haveria sobre o mar. Ou seja, Deus está dizendo. Só que é o seguinte, igreja, a partir do momento que Deus chega aqui no verso 24, ele começa a trazer a produção de alma vivente. Ele começa agora a criar, né, aquilo que era a criação de maior evidência. Animais terrestres que andam, que rastejam, que voam. Ou seja, Deus ele começa a fazer tudo aquilo que seria necessário. Porém, igreja, o que nós vamos ver é o seguinte, que no findar de cada dia de criação, sempre vai haver algo que finaliza assim, ó, e viu Deus que era bom. Todo encerramento do dia, Deus ele entendia que aquilo era bom, que aquilo era interessante, que aquilo era agradável, que aquela criação ela era algo que trazia sobre ele, né, aquilo que deixava ele regozijado com a sua criação. Porém, igreja, quando Deus ele cria o ser humano, ele cria o homem, há uma colocação diferente na sua criação, porque quando ele termina de criar, vai haver um acréscimo, que ele declara, e viu Deus, que aquilo ali era muito bom. Quando nós pegamos essa colocação de muito bom, no original ela significa bem-aventurado, ou seja, uma colocação de mais que a felicidade. Trazia um regozijo, trazendo a ideia de um pensamento divino em uma colocação paterna. Entendemos que em tudo que Deus fez, ele viu que era bom, mas quando ele cria aquele ao qual o texto declara aqui no verso 27, que era a imagem e semelhança, Deus viu que era muito bom.
É a mesma coisa de Deus olhar assim: olha só, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fiz isso e fui fazendo. Mas essa aqui, essa criação tem algo diferente nela. Tem algo belo. Tem algo nela que diferencia de todas as outras. É você, igreja. Deus viu que era muito bom o dia que Ele criou a nossa origem. Deus viu que era muito bom. Tão bom que Ele olha e Ele agora quer que esta criação seja a que vai dominar sobre todas as coisas. Ele chama Adão e Eva, trazendo uma ideia que agora já há criação completa, porque você conhece, Ele cria o homem, através do homem, um sono profundo, da costela Ele retira e agora Ele cria a mulher. Mas agora os dois já sendo criados, é um relacionamento principal, a pessoa, ali de Adão. Nós vamos perceber que Deus, Ele pega em uma conversa com Adão, e naquele momento, igreja, o que Ele faz? Agora você vai fazer o seguinte: vai colocar o nome em todos os animais, vai organizar todas as coisas, vai fazer tudo o que for necessário, vai cuidar do jardim. É a mesma coisa de Deus dizer assim: você vai cuidar da sua casa, aqui você terá tudo, aqui você vai comer, você vai beber, você vai relacionar, você tem tudo. Olha aí, olha para o jardim, olha para tudo que você tem, fica à vontade. E agora você também não está sozinho, Adão. Olha aí o que eu fiz para você. Eu fiz uma companheira, eu fiz uma disjuntora, eu fiz uma mulher para você, porque eu entendia que você se sentia só. Então agora você terá alguém para se relacionar, alguém para poder chamar de família, para que você possa agora, estar aí dividindo os seus anseios, as suas vontades e as suas necessidades, Adão. E fica à vontade. Olha só, está vendo aquela árvore? Olha lá, que lindo, come. Está vendo aqueles frutos? Está vendo aquelas ervas? Está vendo tudo que existe neste jardim? É tudo para vocês. Só que é o seguinte: eu não quero obrigar ninguém a me adorar. Eu não quero obrigar vocês a estarem aqui me servindo. Então é o seguinte: lá no meio do jardim existe uma árvore. Lá no meio existe uma que dela tem um fruto. E desta árvore, deste fruto, que está centralizado lá no meio do jardim, dessa aí, eu digo para vocês que não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, Deus, Ele deixa uma situação para Adão e Eva. Ele declara assim: você tem tudo. É a mesma coisa de Deus virar para mim e para você aqui agora, igreja, na qualidade de vida que você tem e que eu tenho. Cada um de nós aqui temos qualificações das nossas vidas. Alguns jovens irão estudar uma faculdade que desejou. Homens realizados com seus familiares, talvez já filhos. Mulheres da mesma forma. Talvez ainda não alcançou a essência, talvez profissional, financeira, que talvez almejava, talvez quer mais, e não é pecado querer mais. O ser humano, ele é dotado de querer progredir. Eu quero progredir a cada ano, em todos os sentidos: pessoal, familiar, paterno, marido, pastor, ministerial, material, financeiro, todas as áreas nós queremos progredir. O ser humano, ele é dotado disso, porque se nós não desejarmos crescer, nós estamos vegetando. Então nós queremos crescer na vida, desde que seja de um modo justo, correto, e de uma maneira que não vai ferir os princípios de Deus. A partir do momento que eu estou vivendo tudo que Ele deseja e eu crescer, isso é bênção.
Ou seja, então com certeza nós temos anseios, mas temos alcances que já aqui conseguimos testemunhar que Deus nos proporcionou. Porém, igreja, como Adão e Eva, que tinha tudo ali no jardim, ele deixou um detalhe: da árvore que está no meio do jardim, dela não come. Igreja, quantas vezes nós não deixamos de fazer aquilo que Deus nos deu, de conviver naquilo que Deus nos proporcionou, de viver naquilo que Deus nos concedeu, para comermos da árvore que está no meio do jardim. Às vezes nós olhamos assim para Adão e Eva e dizemos: o que eles foram fazer ali? O que Eva estava fazendo ali naquele lugar, se Deus falou que naquela árvore do meio do jardim não coma, não toca, não olha? E tudo que ela fez, primeiramente tratando a Eva ali, estava lá no meio, próximo, estava observando os frutos e ainda por cima desejou aquele negócio. E consequentemente Adão também juntamente logo depois. Ou seja, igreja, nós percebemos que essa atração, ela nos é dado todos os dias. Todos os momentos nós somos atraídos a ir para o meio do jardim. Lá onde você trabalha, estuda, nos passeios da praça, das lanchonetes, na frente do celular, na frente do computador, da televisão, em viagens, em passeios, todos esses lugares, Satanás ele vai estar querendo nos atrair para o meio do jardim, igreja. Porque em tudo na nossa vida, Deus ele proporciona as coisas que precisamos em decorrer de tudo. É como se nós vivêssemos em jardins, né? em lugares do jardim do Éden, de áreas das nossas vidas, e nos fazem automaticamente, igreja, conseguir alcançar aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele deseja. Porém, em todas as coisas que vivemos existem as regras, existem os princípios. Da árvore que está no meio, não coma, não coma, não vá ali, não se relaciona. Porém, a serpente, ela não só atraiu Eva, como ela continua atraindo no sentido figurado, sendo Satanás. Nos atrai, igreja, a cair ao pecado, nos atrai ao cair naquilo que não agrada a Deus, nos atrai a cair naquilo que não agrada a vontade do Senhor. Ou seja, olhamos então para o diário, dia a dia da nossa vida, e percebemos que o inimigo deseja nos tragar. A Bíblia relata que como um leão, ele anda rungindo ao derredor à procura de quem ele possa devorar. Ele deseja devorar a nossa vida. A todo momento ele apresenta para nós bandejas, e as bandejas de Satanás, igreja, elas não são coisas que iremos rejeitar de uma maneira simples, porque ele sabe que se ele se apresentasse como ele é, verdadeiramente, ninguém iria cair em pecado. Mas pelo fato de ele se transfigurar e poder se apresentar a nós, até mesmo como anjo de luz, para nos enganar, assim muitas vezes nós dizemos sim para o pecado. Muitas vezes nós deixamos nos entregar para o fruto da árvore que está no meio do jardim da nossa vida. Porém, Deus ele jamais nos abandona, igreja. Deus ele sempre deixou claro que existe coisas para nós. Quando nós vemos aqui, Deus ele chega no disse, e aqui no verso de número
11 do capítulo 2, na formação deste mesmo jardim, ele cria, aqui alguns rios, e o primeiro rio, Pison, nós vamos ver que este rio significa aumento. O segundo rio, que é Gion, este rio significa irrompendo. O terceiro rio, que é Cuxi, ou seja, ou Etiópia, esse rio significa rápido. E o quarto rio, que é o Eufrates, este rio significa frutífero. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 14, vai tratar desses rios, dos braços dos rios do Senhor. A gente vê que o primeiro, então, Pison, aumento. O segundo, Gion, irrompendo. O terceiro, Cuxi, rápido. E o quarto, Eufrates, que é frutífero. A gente vê então o quê? Que Deus ele aumenta, que Deus ele rompe, que Deus ele é rápido e que Deus ele frutifica a partir do momento em que nós vivemos de acordo à vontade dele e não saímos daquilo que ele deseja. E mesmo que a gente venha sair por algum deslize, Deus ele jamais nos abandona. No momento em que houve o pecado, igreja, verdadeiramente, a Bíblia declara o quê? Que Deus ele já sabia o que deveria fazer. Porque no momento em que houve o erro, o pecado, o texto declara que Deus ele vira e diz que sairia da barriga da mulher aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Gosto de dizer que é a primeira revelação da Bíblia Sagrada, primeiro ato profético da Bíblia Sagrada, e vem da boca do próprio Deus. O próprio Deus está revelando a essência de coisa que iria acontecer centenas e centenas e centenas e centenas de anos depois. Mas Deus já estava declarando que iria chegar e esse iria acabar com o princípio satânico. Ou seja, neste momento nós percebemos Deus ele demonstrando a condição de que ele restaura todas as coisas que talvez está perdido. Mas por que então todo esse resumo deste negócio? O que tudo isso tem a ver com o texto que a gente leu aqui da palavra desta noite, que é Gênesis capítulo 3, do verso 8 e 9, por exemplo, e 10? O que tem a ver? Tudo. Ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Uma coisa que nós percebemos: esconde com Deus. Quantas pessoas não têm brincado de esconde com Deus, se escondendo da presença do Senhor, achando que pode se esconder, Muitas vezes pensamos, como o salmista declara: se eu for ao abismo, se eu for ao céu, se eu for onde eu estiver, igreja, a presença de Deus ela está ali, a gente não consegue esconder nada de Deus. Nós não conseguimos omitir a verdade daquilo que é a vontade de Deus. E quando observamos então o verso 9, chamou o Senhor Deus e disse-lhe: onde estás? Aí o verso 10 é a essência da mensagem nesta noite. Você vai entender o porquê de todo esse conteúdo passado. Diz assim: e ele disse: ouvir a tua voz soar no jardim e temi. O que Adão falou? Eu ouvi a tua voz e temi. Igreja, Adão sempre ouviu a voz de Deus. Houve aqui anos e anos e anos e anos que se passaram com Adão ouvindo a voz de Deus diariamente. A Bíblia demonstra que era comum, nos dá a entender
que era natural Deus ir ali no jardim todos os dias. E Adão ouvia a voz de Deus, e no ouvir a voz de Deus, o que ele sentia? Regozijo. E no ouvir a voz de Deus, o que ele sentia? Alegria. E no ouvir a voz de Deus, o que ele sentia? Gozo. No ouvir a voz de Deus, ele sentia felicidade. Ele gostava. Era algo que todos os dias ele queria relacionar, ele queria testemunhar. Talvez todos os dias Deus falava com ele: Adão, está vendo aquele animal, Adão? Qual é o nome? Adão, eu te amo, você é a imagem e semelhança que eu criei. O dia que eu criei era muito bom ter você comigo. Adão, você é o bem mais precioso que eu tenho. Adão, como eu amo relacionar com você. Todos os dias Adão ouvia isso, talvez por dezenas de anos. Anos se passam e Adão ouve a voz de Deus, e isso é agradável, isso é desejável. Era muito bom ouvir o que Deus falava. Porém, aqui no verso 10 o texto declara: ouvi a tua voz suar e temi, e por isso eu escondi. Isso é forte, porque às vezes nós chegamos a um momento da nossa vida em que ouvir a voz de Deus já não é mais agradável. Sabe quando? Eu vou na igreja, toda palavra lá está me acusando, lá está me julgando. Eu vou ler Bíblia, nossa, a Bíblia só me arrebenta, só fala mal de mim, só me acusa, só me julga. Não, igreja, sabe o que é? É porque agora eu tenho tentado me esconder. Porque a partir do momento em que eu ouço a voz de Deus e é agradável, é porque está sendo prazeroso. Só que talvez chegou um momento em que eu comecei a me esconder de Deus, porque eu entendo que eu comi daquele fruto que eu não devia. Aí sabe o que acontece? Aquilo que era pecado já não tem problema. Aí eu começo a viver aquela realidade do que tem. O que tem eu ir ali? O que tem eu vestir essa roupa? O que tem eu ir agora em fevereiro ali pular um carnaval e brincar? O que tem? O que tem eu dar uma bebidinha aqui? O que tem eu dar um trago? O que tem eu dar uma puladinha de cerca? O que tem? Ou seja, porque a ideia de Satanás é o que tem, e a voz que era agradável de Deus já se torna medo. Aí eu já não quero mais ir na igreja, porque agora pastor não presta, igreja não presta, porque agora aquele povo é barulhento demais, eu estou caçando ir ali para quê? Porque agora eu já não mais agrado mais pela voz de Deus, eu tenho medo, igreja. E os primeiros que foram criados passaram por isso, e nós continuamos passando, se nós não vigiarmos. Então quando o texto declara: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu. Outrora talvez era agradável ouvir a voz de Deus, mas agora eu tenho medo, agora eu me escondo. Outrora eu me apresentava a Deus com a minha nudez, no sentido de transparência, sem medo de esconder nada.
Agora eu já tento fazer as minhas justificativas e vestir a mim mesmo, tentando fazer aventais. Ou seja, igreja, o que Deus deseja é que a gente seja transparente. Se apresente-se para Ele. Talvez você na live ou você aqui na igreja tem tentado se esconder de Deus. Eu relutei para essa mensagem hoje. Eu pensei, vou pregar essa mensagem hoje não, vou deixar para depois. Foi uma mensagem que Deus me deu hoje, à tarde ali. Deixar para depois, um movimento ali. Só que eu não vou pregar hoje. Talvez porque Deus queria falar com você aqui, você na live. Talvez você tenha ouvido a voz de Deus e tenha temido, tem tentado esconder. Talvez já foi agradável ouvir a voz de Deus, mas talvez como Adão e Eva, agora você está se escondendo, está temendo, porque talvez há algo que precisa de ser transformado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Deus da provisão, o mesmo Deus que fez o primeiro sacrifício para restaurar as vestes de Adão e Eva, e consequentemente revelou o sacrifício eterno de Jesus ali em Gênesis 3,15, é o mesmo que está aqui nesta noite, igreja. É o mesmo que deseja restaurar sobre você. É o mesmo que deseja te mostrar que Ele não quer que você tenha medo, mas tenha prazer da voz dEle sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Quem entendeu aqui, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Eu não tenho muito costume disso, mas sinto vontade nesta noite. Se houver alguém nesta noite que talvez está entendendo, que está sentindo o medo da voz de Deus, você na sua casa também, aí na live, faça isso também aí. Mas você que está aqui na igreja, se desejar, eu oro com você. Você vai vir aqui para nós orarmos. Talvez a aliança está quebrada, porque talvez um dia você sentiu prazer em ouvir esta voz, mas de repente começou a sentir medo, porque talvez esta aliança que foi feita com Deus, ela foi quebrada. Mas esta noite é noite de restauração, igreja. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe para mostrar que mesmo Adão e Eva, que relacionavam, que ouviam com prazer todos os dias a voz de Deus, chegou um momento em que eles tiveram medo, mas o Senhor os chamou: Adão, onde você está? Onde você está? Talvez você, como Adão aqui nesta noite, o Senhor está dizendo para você, para mim aí na live: onde você está? Vem para mim, vem minha noiva, vem minha noiva, da maneira que tu estás. Eu quero te limpar, eu quero colocar sobre você uma nova veste. Talvez você tentou fazer vestes para si mesmo, talvez você tentou fazer vestes para você, tentou se justificar, mas não adianta, não tem jeito, não dá, é somente Ele. Esta noite é noite de restauração. Entenda uma coisa: quando Ele criou tudo, Ele criou para você relacionar com Ele. É um ato profético nesta noite.
onde você está. Se tiver alguém aqui na igreja que entende esta necessidade de dizer assim: Senhor, eu estou aqui, Pai, eu preciso que o Senhor troque as minhas vestes, eu preciso de voltar a sentir prazer em ouvir a Tua voz e não medo. Se tiver alguém aqui, eu quero convidar você a vir aqui à frente, sem vergonha, porque eu quero orar com você, se assim houver. E aí na live, você não pode vir aqui, mas você vai fazer aí na tua casa. Nós vamos orar de uma maneira incessante, porque Ele está perguntando: onde está você, Adão? Onde está você, Eva? Por que se esconde de mim? Vocês comeram aquilo que eu disse para não comer. Vocês entraram aquilo que não era para entrar. O Senhor deseja restaurar alianças aqui nesta noite, ou talvez fazer aliança, se assim houver alguém que nunca disse assim para Jesus: Senhor, eu aceito a Tua presença, eu aceito, Pai, eu permito o Senhor entrar na minha vida, na minha casa, na minha família. Se ainda houver, pode vir, pode vir. Eu quero orar diferente. Se houver alguém aqui nessa condição, eu quero orar diferente com você. Talvez aliança quebrada, talvez aliança que precisa ser feita. Eu não sei, eu não conheço o teu sentimento. Eu só preguei o que Deus me deu para pregar nesta noite, e creio que não é em vão. Eu creio que o Senhor já sabia quem estaria aqui, quem estaria na live, mas eu não sabia. Então alguma coisa Ele desejava falar com cada um de nós. Então começa a falar com Ele. Eu não vou insistir mais, mas fica à vontade se você quiser vir. E você aí na sua casa, começa a orar através aí do seu computador, celular. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero viver este jardim, eu quero viver esta presença. Oh, oh Deus, nós queremos viver a Tua vontade. Cura, Pai, cura a enfermidade, cura tudo em nós que não Te agrada. Nós precisamos viver esta graça. Talvez nós estamos em queda, talvez existe algum juízo, mas nós cremos na graça do Senhor nesta noite. Nós cremos na graça de restauração. Nós cremos que esta palavra não é em vão nesta noite. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, quis falar alguma coisa diferente em coração aqui nesta noite, ó Pai. Nós queremos a Tua presença. Vai alcançando aquelas vidas que estão na live, vai alcançando vidas que estão ali atrás de um celular, de um computador, vai alcançando onde estiver homens, mulheres ouvindo a Tua palavra aqui neste lugar, ó Pai. Vai alcançando, como ali no jardim. Visita, 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 arranca de nós todo o pecado, Pai, tudo aquilo que não Te agrada. Nós queremos trocar nossas vestes, queremos trocar as nossas vestes. Talvez nós estamos usando vestes improvisadas, algo que talvez nós mesmos tentamos resolver, mas eu creio que o Senhor está chegando com as vestes celestiais, as vestes do sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário. Aquela morte do Senhor não foi em vão. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, o texto nos declara que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Quando este véu ele se rasga, o manto de glória se desce sobre a Tua igreja, e Ele lava. Tanto é que é necessário
Filho, que o Espírito seja derramado sobre toda a carne. Então receba nesta noite, receba o Espírito nesta noite, receba renovação nesta noite, receba restauração nesta noite. Abra a tua boca e adore, adore, porque a presença dele é real, em nome de Jesus. Diga: eu não quero mais viver fora do jardim. Nós queremos a tua presença, Pai. Diga para ele, diga para ele, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga para ele: eu quero mais de ti, eu quero trocar a minha veste, ó Pai, eu quero trocar a minha veste, aquilo que não te agrada, aviva em mim, ó Deus, para que eu venha morar na tua presença, em nome de Jesus. Receba o manto de glória aqui, receba nesta noite, em nome de Jesus, levantamos a nossa voz e te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é digno, nós não queremos viver sem a tua presença, sair do jardim, ó Pai, nós queremos viver no jardim da tua presença, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. Obrigado, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e há de fazer, em nome de Jesus, obrigado. Nós oramos por cada vida que passou por esta live, que estão nesta live, oramos por essas vidas que estão aqui na igreja, ó Pai, nós queremos a tua presença a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, obrigado, Jesus. Nós queremos mais de ti, em nome de Jesus. Só o Senhor é santo, Pai. Nós engrandecemos o teu nome neste lugar, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa adentrar vidas, que o Espírito Santo do Senhor possa adentrar corações aqui nesta noite, em nome de Jesus, oh Pai, eu te louvo neste lugar. Nós queremos a tua presença, Pai. Obrigado, Jesus. Não permita com que homens e mulheres saiam daqui sem compreender o que o Senhor falou nesta noite, seja aqui presencial e seja aqui na live. Não permita que vidas saiam daqui sem entender o que o Senhor desejou falar. Que o medo que nós estamos sentindo da tua voz possa cair por terra, que nós sentimos prazer, que os nossos ouvidos venham desejar ouvir a tua voz ali no jardim, dizendo: eu te amo, dizendo: eu cuido de ti, dizendo: eu sou contigo, dizendo que ainda que uma mãe, ainda que alguém me esqueça, o Senhor jamais há de esquecer de nós. Faça com que a gente sinta prazer este negócio, Pai. Sentir prazer essas palavras, em nome de Jesus, Senhor. Que cada vida ouvindo neste momento possa receber. Receba aí no seu lugar, receba aí esta palavra. Senhor, Ele te veste nesta noite, Senhor, Ele te restaura nesta noite, Senhor, Ele coloca novas vestes em você nesta noite. Mesmo você que não veio aqui à frente, talvez por vergonha, mas você pode dizer para Ele: Senhor, eu quero sentir prazer em ouvir a tua voz. Eu quero, Pai, eu quero. Diga para Ele que você seja bem-aventurado, que o amor do Senhor esteja sobre a tua vida. Receba nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. Nós rendemos graça aqui neste lugar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor sobre nós, por tudo que o Senhor tem nos feito. Em nome de Jesus, receba esta palavra.
Você aqui, você na live, receba esta palavra, em nome de Jesus. Podem se assentar adorando a Deus, adorando a presença dEle, em nome de Jesus. Eu creio que você entendeu o recado de Deus. O culto, ele é racional, igreja. O culto, ele é racional. Ainda que a gente entre em espírito e Deus nos renove, nós entendemos tudo o que está acontecendo, porque o culto é necessário ser entendido. É racional. Conhecer a verdade, ela vai nos libertar. E eu creio, pelos olhos da fé, que você entendeu o que Deus quis falar conosco nesta noite. Você da live também, Deus abençoe a sua vida. Uma alegria ter você mais uma vez adorando a Deus conosco, e que verdadeiramente através desta palavra, que você não venha sentir medo da voz de Deus, mas prazer, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, uma continuidade de semana. Se precisar de alguma coisa, manda aí pra gente, vamos orar juntos, conversar, vai ser um prazer te atender. Amém, graça e paz, boa noite. Amém, igreja, louvamos a Deus.